o Senhor realmente me colocou no coração a gente meditar em um trecho específico aqui, que tem tudo a ver com a Santa Ceia do Senhor. Porque, irmãos, o nosso pensamento não pode ser diferente, né, da palavra de transformação. O nosso pensamento hoje não pode ser diferente de nova criatura, né, de uma nova vida, né? E como nós temos sido diante de Deus, como temos servido ao Senhor, né? Nós temos que ter sempre em nosso coração, em nossa mente, isso enraizado, né? Do que o Senhor Jesus sempre ensina, irmãos, de um novo nascimento que devemos ter, não só quando aceitamos Jesus, mas na nossa vida. Tem que ser pautada sempre dentro de um novo nascimento e sempre entendidos, não, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova criatura em Jesus. O Senhor mudou e transformou a minha vida. Eu não posso voltar a ser o que eu era antes. Então, irmãos, sempre tenha isso em nossos corações. Sempre isso, o nascer do Espírito. Essa regeneração que precisa sempre ter em nossos corações. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai. E às vezes a gente precisa ter isso em mente. Se a gente não tem isso em nosso coração, a gente vai continuar errando, a gente vai continuar fazendo coisas erradas. Então, irmãos, sempre tenhamos conosco isso. Eu sei que você já sabe dessa questão do novo nascimento, da nova criatura que devemos ser diante do Senhor, ser sempre melhorar, sempre estar buscando a face do Senhor para estar buscando a sua presença cada vez mais. E que você possa buscar isso todos os dias, não somente um dia, né? Não somente na ceia do Senhor, mas todos os dias, irmãos. Você possa buscar isso, sabe? Ser realmente diferente desse mundo que está aí fora. Sempre entender que as coisas que desagradam o Senhor, nós temos que tirar da nossa vida. Nós temos que tirar, irmãos, limpar cada vez mais os caminhos, sabe? Aquilo que tem atrapalhado, obstáculo, coisas que o Espírito Santo nos toca, que ele se entristece de ver a gente fazer. Isso nós temos que tirar da nossa vida. Isso nós temos que tirar, irmãos, rejeitar com toda a nossa força. Às vezes a nossa carne ela é muito fraca, ela é tendenciosa, mas nós temos que lutar com todas as forças contra as obras da nossa carne, irmãos. E nós cada vez mais nos regenerarmos. É isso que o Senhor quer, irmãos. Essa é a ideia, queridos. É um conceito que não pode sair do meu coração. Não pode sair do teu coração, da tua mente. É o conceito que tem que ficar martelando na nossa mente. E o Senhor essa semana falou comigo essa questão e esse texto, ao qual você talvez já sabe, ali em João capítulo 3, aonde Jesus explica e fala acerca de um novo nascimento, acerca do que é ser o nascer do Espírito, do que devemos ser, e embora Nicodemos não entendesse o que Jesus estava falando, o Senhor queria e sempre vai querer de todos aqueles que são filhos dele, uma nova criatura, um novo nascer de novo, saber exatamente, irmãos, saber isso é importantíssimo para as nossas vidas. Eu quero, antes de cear, a gente poder, irmãos, debruçar sobre esse texto, saber cada vez mais isso possa trazer de volta. Se você esqueceu desse texto, se você esqueceu de quem deve ser, aqui hoje o Senhor te lembra, o Espírito Santo te fala ao teu coração, e com certeza isso nunca mais vai sair do teu coração e da sua mente, em nome de Jesus eu creio. Amém, irmãos? João 3, vamos orar. Senhor Deus, bondoso tu és, Pai. Glorificamos a Ti e Te exaltamos, Pai. O Senhor está nesse lugar e eu sinto, Pai, a Tua presença. Meu Pai querido, aqui está a Sua palavra, Pai. Aqui eu confesso aos meus irmãos a minha pequenez, a minha insignificância, Pai. Sou tão desprezível, Pai, mas eis-me aqui. Tu sabes de todas as coisas, Pai querido. Eu não tenho condições, mas o Senhor tem. E aqui estamos, meu Pai. Esteja conosco, nos use, Pai. Possamos entender, Pai, enraizar de uma vez por todas, Pai, o novo nascimento, a nova criatura, Pai. E o que é nascer do Espírito, Senhor. Aqui estou. Que o Senhor possa nos usar e para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, pode se assentar. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade de ler a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, a gente vai cear. Mas sem antes, irmãos, entender algumas coisas. Sem antes, realmente, você acabou de ler uma passagem muito importante, a qual o próprio Senhor Jesus ensina sobre a questão de um novo nascimento, sobre a questão do nascer do Espírito. E não tem como a gente passar batido, e todas as vezes que nós lemos o Novo Testamento, essa passagem ela é fortíssima, ela tem que estar completamente nas nossas mentes, como disse, enraizada em nossos corações. Que isso jamais venhamos esquecer, irmãos, porque aqui está um texto muito importante, porque, irmãos, aqui está Nicodemos. E a gente entende, você já leu muitas vezes essa passagem, que Nicodemos era um príncipe dos judeus. Nicodemos era o principal dos judeus. Nicodemos era um fariseu separado,
Nicodemos era alguém de uma classe mais alta do que o povo. Não estava na base, porque a base só existiam pessoas pobres, pessoas que não tinham instrução, não tinham estudo, né? Mas Nicodemos, ele teve a oportunidade de estudar em uma escola rabínica, ele teve a oportunidade de saber ler e escrever. Então ele é alguém assíduo do assunto da lei, dos 5 livros de Moisés, até porque ele estudou, ele desde criança, sabemos que as crianças eram dadas a tutores, e ali eram passados, irmãos, os ensinamentos da lei de Moisés. E Nicodemos não era qualquer um, ele era uma autoridade, né, irmãos? Uma autoridade religiosa, um mestre, como aqui bem enfatiza, um zeloso, com certeza, pela lei do Senhor. Esses tipos de pessoas, irmãos, eles não davam muita importância ao povo. Não, nem sempre eles davam muita importância a quem era, que estava ali abaixo deles. Eram orgulhosos, todos sabemos. Eram pessoas altivas, pessoas que não andavam com qualquer um. Eles andavam sempre com os seus pares. Mas eles não tinham o povo como algo bom. Eles tinham o povo, é claro, só para que lhes convinha, né? No momento em que lhes convinha, eles iriam até o povo, como entrava nas casas das viúvas, fazia as longas orações, mas o coração deles estava distante. Havia uma motivação, não a de entregá-las ali, orar por elas, mas outras situações, tinha outras intenções espúrias, e nós sabemos. Mas, irmãos, ele fica tão impactado, porque a palavra do Senhor aqui, nós acabamos de ler, que ele precisa romper com as suas convicções, ele precisa romper com tradições, porque no versículo 3, no versículo 2, diz que ele reconhece o Senhor Jesus como vindo da parte de Deus. Então Nicodemos, ele rompe com suas tradições, rompe com seus conceitos, rompe com aquilo que foi ensinado a ele. Olha, o povo não tem muito a oferecer para vocês. E eles entendiam, principalmente os fariseus, que Jesus era só mais um. Era só mais a um que vinha aí como um que juntava discípulos, então iria ali fazer algo, uma rebelião, alguma coisa. Mas ele aqui no versículo 2, irmãos, entende o quê? Que Jesus vinha da parte de Deus, né? Então ele reconhece que Jesus vinha da parte de Deus, não podes fazer essas coisas se não viesse da parte de Deus. Nicodemos, o próprio disse, olha, não podes fazer essas coisas, eu sei, mestre, que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, os milagres que o Senhor faz, se não vem da parte de Deus. Então Nicodemos, irmãos, rompe com uma tradição, ele ali está diante de Deus, o Senhor Jesus, e diz, não, o Senhor vem da parte de Deus. Eu reconheço, eu sei que tu vens da parte de Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Assim como eu e você um dia, antes de aceitar Jesus, eu e você tivemos que fazer uma escolha, né? Reconhecer Jesus também, foi? Eu e você, quando saímos de um mundo, a primeira coisa que nós devíamos fazer, que nós fizemos, é claro, o que nós fizemos? Confessamos a Cristo Jesus, confessamos a Cristo e reconhecemos que Ele é o Salvador e Senhor das nossas vidas. Você não fez isso? Ao aceitar Jesus, ao deixar que Ele entre no teu coração, você fez isso, assim como eu, Senhor Jesus, eu reconheço como Salvador da minha vida e quero viver por o resto da minha vida a Te servir, Senhor. E nós fizemos isso, irmãos, reconhecemos que o Senhor é Senhor e Salvador. Nós cremos na cruz do Calvário, cremos que Ele morreu, cremos também que Ele ressuscita ao terceiro dia. Está à destra do Pai, em breve virá nos buscar e voltará. Glórias a Deus por isso, irmãos. Mas entretanto, queridos irmãos, Nicodemos, embora tivesse uma certeza de que Jesus vinha da parte de Deus, embora ele tivesse, irmãos, uma convicção de que, de fato, não pode fazer esses sinais, esses milagres, se não vem da parte de Deus, embora ele tenha isso no seu coração e declare aqui no versículo 2. Nós vemos algumas coisas, irmãos, que demonstram uma contradição nesse discurso. Por quê? No versículo 2, antes dele dizer isso, nós temos uma frase, e que é importante aqui, olha só o que ele diz. Este foi ter com Jesus de noite. Qual o problema, então, de ver Jesus à noite? Qual é o problema de encontrar com Jesus de noite, irmãos? Nós sabemos, queridos irmãos, que a noite da época, há noites que estavam à época, que viam, né? A gente sabe que é dia, noite, não eram como as nossas noites,
que é bem iluminadas, né? Que temos iluminação de LED, né? Que temos uma iluminação boa, e até mesmo quando quebra ali, quando queima uma lâmpada na sua rua, você já fica meio com medo, né? De passar naquela rua, porque há perigos, há bandidos, por aí nós não sabemos, né? O que está ali à nossa volta. E assim, irmãos, não era dessa forma na época do Senhor Jesus, era? Não era ruas iluminadas, não tinha, irmãos, ali lâmpadas de LED de alta resolução, de mais de 500 mil watts, para iluminar as ruas, não, era uma iluminação feita precariamente, com tochas, né? As pessoas colocavam tochas ali em alguns lugares, mas em muitos lugares já era uma escuridão tremenda. Então, perceba que não era como os dias de hoje, as ruas de noite, esse período a qual Nicodemos vai encontrar Jesus, era à noite. Então, queridos irmãos, nós temos algumas coisas aqui importantes, além dos perigos, os bandidos, as pessoas tinham medo, mas existiam bandos já na época de Jesus, que roubavam as pessoas, né? Que machucavam, né? Existiam já, e há um perigo também naquela época. Então, logo, irmãos, não existiam muitas pessoas nas ruas, não existiam pessoas transitando o tempo inteiro, igual você vai no centro de São Paulo, ali você não consegue andar, um mar de gente, você não conseguia andar. Mas aqui, na época de Jesus, as pessoas já tinham medo dos bandos. Então, vamos ficar em casa, vamos ali ficar em nossas casas, não vamos sair para a rua. E Nicodemos, que horário, então, que Nicodemos quer encontrar com Jesus? À noite. À noite, quando não tinha muita gente na rua, à noite, aonde ele não poderia ser visto porque está meio escuro, não consegue enxergar. O que se chama isso, irmão? Se não vergonha. Vergonha de ser visto com Jesus. Nicodemos então expressa isso através desse texto, porque, irmãos, sabemos que uma vez que ele entende que Jesus vem da parte de Deus, e por que não ser visto com aquele que você entende vir da parte de Deus? Havia algumas barreiras no coração de Nicodemos. O que ele tinha, irmãos, ainda era receio, era uma vergonha de ser visto com o Senhor Jesus. Era algo dentro dele que dizia, não posso ser visto com Jesus. Então vamos encontrar de noite, porque não tem muitas pessoas que possam me ver. Não existe algum membro do Sinédrio que possa me ver e depois no outro dia possa me falar, olha, você estava com aquele que está dizendo que é o Messias, você estava com ele, não era? Então Nicodemos tinha um receio, Nicodemos tinha um medo de algum familiar dele visse falando com Jesus. E Nicodemos então, o que ele tem a não ser, irmãos? Uma vergonha de estar com Jesus, de falar ali com Jesus e de as pessoas virem Jesus ali, virem ele falando com Jesus. E é isso, queridos irmãos, que nós não podemos ter. Porque a primeira coisa que precisa haver em nós, em um novo nascimento, a primeira coisa que nós devemos ter, irmãos, quando aceitamos Jesus, é jamais isso, ter vergonha do nosso Senhor Jesus, não é? Ter vergonha, porque nós o aceitamos, ele salvou a nossa vida, ele nos regenerou, ele transformou, e nós não podemos, irmãos, por que isso? Porque essa contradição em falar que aceita Jesus e ao mesmo tempo você não querer ser visto falando de Jesus, você não quer falar de quem te salvou, você não quer falar, irmãos, de quem te regenerou, e isso não pode acontecer, é triste, irmãos, é a vergonha. Nós não podemos ter vergonha do Senhor Jesus, irmãos, de quem nos regenerou, de quem uma vez nós aceitamos, em quem uma vez nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador e autor e consumador da nossa fé. Então, queridos irmãos, perceba que isso não é atitude de quem nasceu de novo. Isso não é uma atitude de quem, irmão, se regenerou. Isso não é uma atitude, isso vai contra. Porque se você fala que aceita Jesus, mas ao mesmo tempo você não quer falar dele, então isso é algo, uma contradição no seu discurso. Não pode, irmãos, temos que ser cristãos de tempo integral, não só um período do dia igual Nicodemos. Somente de noite, olha Senhor, eu reconheço que o Senhor vem da parte de Deus. Não, vamos ser, irmãos, servos do Senhor, vamos acreditar no Senhor, vamos aceitá-lo, vamos continuar vivendo e vamos declarar cada vez mais que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador e Ele é o Jesus, o Salvador, nosso Senhor. Que isso não saia da nossa mente, irmãos. Não podemos crer em apenas um período da nossa vida. Não podemos crer em apenas um período, em um momento da nossa vida, a qual nós estamos aqui hoje. É fácil hoje dizer, opa, Jesus é...
na minha vida, Jesus é meu Salvador. Mas lá fora nós precisamos manter a mesma coerência. Daqui, irmão, sair com a mesma atitude, dizer, Senhor, eu vou gritar para os 4 cantos para todo mundo ouvir. O Senhor salvou a minha vida, é o meu Salvador, e sem Ele eu não consigo mais viver. Declare o seu amor por Jesus, meus irmãos. Declare. Não façamos como Nicodemos. Não façamos, irmãos. Criamos em tempo integral. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Não tenha medo, irmão, sabe? De perder os status. Não podemos ter medo, irmão, de perder amizades. Nós não podemos ter medo, meus irmãos. Não podemos ter medo e vergonha de falar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Sabe? Às vezes nós temos receio de falar, porque o que fulano vai pensar? O que Beltrano vai pensar? Ele é meu amigo, se ele souber que eu sou de Deus, que eu virei cristão, ele não vai querer falar comigo. Então ele não é o teu amigo. Então fale de Deus para ele, para que ele mude e seja igual a você também, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Não podemos ter medo, irmãos, ainda que doa, de muitos familiares nossos parar de falar conosco só porque nós amamos Jesus. Irmãos, aí uma contradição. O Senhor Jesus disse, olha, se vocês amarem mais os seus familiares do que a mim, vocês não poderão ser dignos de mim. Então, irmãos, perceba o nosso amor incondicional ao Senhor Jesus. Amém? Incondicional, o nosso amor, assim como Ele nos amou na cruz ali, morrendo por nós, né, vertendo o seu sangue, irmãos, por todos nós, um amor incomparável, você possa retribuí-lo, ainda que não seja de igual modo, igual Jesus, mas retribua da maneira que você pode e cada vez mais declare para os seus amigos que Jesus Cristo salva, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus transformou e mudou a sua vida, a sua história para sempre. Louvado seja o Senhor, irmãos. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha medo de perder status, a família, porque você, irmãos, não pode aceitar isso, entender que sempre que não, eu sou de Jesus, Jesus salvou a minha vida. E você esteja convicto sempre, irmãos, de que não podemos abrir mão do amor do Senhor Jesus. Não abra mão disso. Você possa sempre expressar seu amor por Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Citamos aqui o exemplo do adolescente Sami. Né? Nós temos orado pelo Sami. Quem ainda continua orando pelo Sami? Do Níger. Né? Que ali, irmãos, uma luta tremenda com a sua família. Sabe? E ele se converteu ao Senhor Jesus, mas ele é rejeitado pelos da sua casa. Ele aceita o Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo a sua família, aqui você não põe mais os pés. Você não entra mais aqui dentro de casa, enquanto você não negar Jesus. Percebe, irmãos? É um jovem, um adolescente, e que ainda se permanece firme, conta com as nossas orações. Ore, todas as vezes lembre dele, do pequeno Sami. É um adolescente, irmãos, que ainda que o projeto Equibala tenha ali estado ali com ele, tem ficado, né, guardando ele, dando o suporte que ele precisa, mas sabemos que é muito doloroso você ser rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Como é doloroso, irmãos. Como é doloroso isso, você possa continuar sentindo a dor do Sami e orar por ele, irmão, mas ele permanece firme, ele não nega Jesus. Não negou o Senhor Jesus, não nega, mas ele sabe, reconhece que há um propósito e ele mesmo, através da vida dele, o Senhor vai alcançar os da sua casa também. Eu creio, você crê? Louvado seja o Senhor, isso vai acontecer, mas não pare de orar pelo Sami do Níger ali, o adolescente. Portanto, irmãos, não tenha medo. Veja esse exemplo desse adolescente. Ele tem convicção de quem Jesus é. Ele sabe quem mudou a vida dele, quem transformou. Ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então, nada tira da mente dele. Que ele não sabe o que está fazendo. Nada tira da mente dele. Que Jesus ama ele mais do que da sua família. Mas a gente ora pela família também dele, para que se renda a Jesus Cristo, né? Vamos orar pela família dele também, irmãos. Então, irmãos, não tenha vergonha do Senhor Jesus. Amém? Não tenhamos vergonha. Sempre declare o seu amor. Expresse da maneira, todas as vezes que você tiver oportunidade, expresse o seu amor. Expresse aquilo que o Senhor fez na sua vida. A transformação que Ele fez. Como Ele te regenerou. Como Ele te transformou para deu uma nova história, né? Te deu uma nova esperança firmada com certeza nele. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de Lucas 9, 26. O Senhor Jesus declarando, meus irmãos, ali claramente, porque qualquer que de mim se envergonhar e das minhas palavras, eu também se envergonharei dele, quando vier na glória com os anjos do meu Pai. Essa é uma palavra dolorosa e é clara, que o Senhor Jesus diz, a sua palavra, irmãos, dizendo, olha,
Qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu dele se envergonharei. Quando ele vier na sua glória com os seus anjos, ali, santos do seu Pai. Isso é muito sério, irmãos. Olha só. Então, irmãos, nós não podemos ter vergonha do nosso Senhor Jesus. Isso é muito sério. E se nós tivermos vergonha do Senhor Jesus quando Ele voltar, ao invés de você achar que vai subir, não, Ele vai te envergonhar. Ele vai te envergonhar porque uma vez você teve vergonha dele, uma vez você não quis falar que ele mudou a sua história, mudou a sua vida, te regenerou e você ficou ali com vergonha. Então, irmãos, olha só que seriedade. Não vamos fazer isso, amém? Vamos continuar falando do amor do Senhor e confessando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. Mas, irmãos, perceba que Nicodemos era o quê? Era um mestre, né? Nicodemos era mestre. É curioso de ver, irmãos, que Nicodemos, embora fosse mestre, fariseu, príncipe, né? Embora soubesse muitas coisas, embora Nicodemos conhecesse o Pentateuco ali, os 5 livros de Moisés, embora ele conhecesse o Bereshit, o Gênesis, o Shemot, ele conhecia o Êxodo, ele conhecia o Bamidbar, ele conhecia o Números, ele conhecia o Vaikra, ele conhecia o Deuteronômio, ele conhecia os Nebiim, os profetas, ele conhecia os escritos também, Salmos, Provérbios, ele conhecia Eclesiastes, ele conhecia, irmãos, a palavra de Deus, de cor e salteado, mas embora ele conhecesse, ele, irmãos, não sabia de coisas tão simples, tão básicas da palavra, a qual Jesus falava para ele, e ele falava assim, como pode ser isso? Mesmo sendo mestre, mesmo tendo, irmãos, um conhecimento da lei, um conhecimento de todos os livros de Moisés, ele parece não conhecer o básico, não conhecer o simples, não conhecer, irmãos, coisas tão simples e como Jesus estava falando para ele, irmãos, embora ele conhecesse tudo isso. E aqui no 10, o Senhor Jesus até se espanta, né? Com ele, diz, olha, mas tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas. Olha o espanto do Senhor Jesus, ele é mestre, ele sabe de tudo da palavra, da lei de Moisés, dos profetas, ele sabe. Mas Jesus espanta, dizendo, e me espanta, você é mestre e não sabe estas coisas. Porque, irmãos, a obsessão da liderança judaica, assim como o povo, não era, então, reconhecer Jesus como Messias. Eles sabem, vocês sabem da obsessão de Israel e de toda a sua liderança, era realmente recuperar um território perdido. Um território que agora estava nas posses de Roma, aqui nesse texto. O que eles queriam e a sua obsessão era parar de ser tributado por Roma. A sua maior motivação, a sua obsessão estava em parar de sofrer, parar de ter uma vida melhor, ter ali condições de poder, então, estar tomando conta daquilo da sua nação, de Israel. Mas, irmãos, mal sabia eles, porque Jesus tinha algo muito maior a oferecer, né? Jesus tinha algo muito maior a oferecer a eles, que era o quê, irmãos? Uma vida eterna, né? Uma vida bem melhor do que uma vida terrena. Jesus tinha oferecido algo infinitamente melhor do que aquilo que eles estavam procurando, irmãos. Jesus estava oferecendo, tinha a oferecer para ele muito mais, com certeza, infinitamente mais. O que Jesus tinha a oferecer, irmãos, era a oportunidade de eles se regenerarem. Era a oportunidade de eles poderem, irmãos, então ser transformados pelo sangue do Senhor Jesus, que seria vertido na cruz. Jesus estava ali para dar uma oportunidade, para que os seus pecados, os pecados de toda a nação, de todo mundo, fossem, então, capazes de ser perdoados pelo seu sangue. Amém, meus irmãos? Então é o problema hoje em dia. Qual é? As pessoas querem também, irmãos, ter essa boa vida. Mas mal sabem elas que a verdadeira vida, a vida melhor que nós vamos ter não é nessa terra, é na glória, quando estivermos com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. O problema é que hoje nós temos muitos mestres e doutores. Muitos mestres, né? Nós temos mestres, doutores. Nicodemos era um naquela época. Ele não só era o único, eram muitos que tinha. Hoje temos também muitos mestres, muitos doutores, não é, irmãos? Que acaba se esquecendo do principal, que acaba se esquecendo do básico, que acabam se esquecendo do simples, que acabam se esquecendo daquilo que verdadeiramente importa. Hoje nós temos muitos mestres, assim como na época do Senhor Jesus. Nicodemos era apenas um só de tantos outros que existiam. Eles acabam se esquecendo, irmãos, daquilo que verdadeiramente importa, né? Aqui o mestre Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. E hoje, irmãos, há uma infinidade de mestres também que não entendem o básico.
não entende o simples, não entende, irmãos. Mesmo sabendo de tudo da Bíblia, né? Mesmo sabendo, dominando o Velho e o Novo Testamento, mesmo eles sabendo de cor e salteado, saber como falar uma oratória, mesmo sabendo de uma homilética, né? De uma hermenêutica, né? Mesmo sabendo de uma exegese, mesmo sabendo sobre a angelologia, mesmo sabendo de tudo, divindade, mesmo ainda sabendo de tudo, mestres, são doutores, né? Enfim, são pessoas que conhecem toda a palavra, né? Conhecem, dominam todos os assuntos que a ele foram perguntados, assim como Nicodemos era um mestre. Só que eles não sabem, irmãos, o principal, o básico, que muitas das vezes eles se esquecem disso e acabam que não entendem aquilo que é simples, aquilo que é poderoso também, e é simples, mas é poderoso. Perceba, meus irmãos, eles são tão bons, tão acima da média, e que se você falar de coisas simples da Bíblia para um desses mestres, eles não vão saber, eles vão achar que aquilo é muito simples demais, aquilo não está à altura do seu conhecimento, da sua inteligência, do seu intelecto. Eles vão entender que aquilo não é algo que possa ser benéfico para eles, porque é simples demais, né? É simples demais, é muito básico, e eles não estão interessados nisso, irmãos. Perceba, porque esses mestres não estão interessados no simples. Nicodemos não estava interessado em coisas simples, tanto é que ele não entende o que Jesus está querendo dizer sobre o novo nascimento, sobre o nascer do Espírito, irmãos. E olha que nós chegamos nesse nível, nessa nossa época, nessa nossa geração. O simples, irmãos, o básico, o essencial, aquilo que transforma, aquilo que é poderoso para transformar vidas, não tem sido falado, não tem sido pregado nas nossas igrejas, nos altares. Não tem sido, irmãos, porque preferem falar coisas difíceis, coisas que o povo não consegue entender muitas das vezes, falam de uma maneira com que o povo não entenda, palavras difíceis, textos difíceis, ali expressando algo que eles têm as suas próprias teses para falar e acham que aquilo é a verdade. E perceba, irmãos, como estamos no nosso tempo. Eu não entendo, irmãos, porque a palavra de Deus é quem transforma vidas, né? É o simples, queridos irmãos, que alimenta a nossa alma. Não é, irmãos? É a palavra que ela é viva. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, irmãos. É a palavra, irmãos. Nós não precisamos inventar. Nós não precisamos falar difícil. Nós não precisamos, irmãos, falar grego, aramaico, falar romano ali. Nós não precisamos disso. Nós temos o quê? A palavra é a vida eterna, irmãos. É as palavras de Deus. Quem vai, irmãos, nos alimentar? Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Desde a época do Senhor Jesus, como disse, há muitos mestres. Isso vai aumentando gradativamente. E ali chegou o momento em 50, 56. A época de Paulo. Paulo estava escrevendo aos Coríntios nessa época já, né? Aí a gente olha para a palavra e vê que Paulo também fala sobre alguns mestres da época ali, né? Você pegar 1 Coríntios 1, o 1 Coríntios 4, a gente vai entender também essa quantidade de mestres. O apóstolo Paulo dizendo algo muito interessante. Ele diz, olha, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores, o mestre, né? Como está na Bíblia de vocês, a tradução, né? Tutores, mestres, né? Tem tutores, é a mesma coisa que mestre. Não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Nós não precisamos, irmãos, de muitos mestres, não, sabe? O que precisamos é de mais pais. Mais pais que abraçam, né? Que chora junto, que ora junto. Nós não precisamos de muitos mestres, irmãos. Nós não precisamos. Até porque você não precisa nem sair da sua casa se você quiser ver um mestre. Basta só você ir pela internet, no Google, digitar lá, você vai ver um monte, milhares de mestres para você ouvir. E, irmãos, nós não precisamos disso. E Paulo afirma aqui nessa carta, dizendo que existiam poucos pais, que ensinam simples, que são humildes, irmãos, que falam a verdade, verdadeiros servos do Senhor, que não se importava com o status, não, falava aquilo que o Senhor Jesus mandava. E o simples é a palavra de Deus aberta, pregada, falada, o simples, irmãos. Então, queridos irmãos, a nossa realidade está aí para quem quiser ver. Hoje nós temos muitos mestres, mas poucos pais. Muitos mestres, mas poucos pais. Você, irmãos, nós podemos mudar essa estatística, é claro. Nós podemos. A nossa realidade é essa, mas eu e você podemos mudar isso. De que forma, irmão? Seguindo apenas um mestre. Oh, glória a Deus. Seguindo apenas um. Qual é, irmãos? O nome dele? Jesus Cristo.
É o único que mudou a sua vida, a sua história, que morreu por você. Amém? Jesus, irmãos, é o único mestre nosso. É o único mestre que você deve seguir, irmãos. Olha, tantos mestres tem aí, mas quem foi que morreu por você mesmo? Quem foi que mudou a sua história? Quem foi que mudou a sua vida? Quem foi que te regenerou? Quem foi que te deu uma oportunidade, uma esperança de ascender aos céus e estar com Ele na glória? Quem foi, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por você? E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 23:10, ele fala que não chameis mestres, porque vosso mestre é só um. Jesus. Ele é o mestre, o Cristo. Mateus 23:10. Jesus fala a respeito de mestre. Ele diz, irmãos, isso que a gente está enfatizando aqui nessa manhã. Só um é o vosso mestre, que é Cristo. Amém? Glórias a Deus. Jesus é o nosso mestre, queridos. Do que mais você precisa? De quantos mestres você precisa? Quantos mestres mais nós precisamos? Sendo que Jesus é o nosso mestre verdadeiro, aquele que pregou simples, falou em parábolas, né, para a sua palavra, falou a lei tão simples, mas claro e poderoso. É somente Ele. Foi essa palavra que nos resgatou, irmãos, aonde nós estávamos. Foi essa mesma palavra simples e poderosa que tirou da condição que estávamos, uma vez perdidos, para a vida. Não é? Então, irmãos, por que nós vamos então estar indo atrás de muitos mestres, amontoando de mestres e mestres, sendo que nós temos o principal, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Até porque nele nós temos duas funções. Jesus, ele é mestre e é pai, né? É mestre e é pai. Nessa mesma passagem, se você ler o capítulo, Jesus estava falando sobre pai também. Então ele é pai, ele é mestre também. Então ele é o nosso mestre, ele é o nosso pai. Olha que maravilha. Glórias a Deus, irmãos. Aí está o problema. Por quê, irmãos? Ao invés de darmos ouvidos a Jesus, aquele que fez toda a diferença na nossa vida, que é poderoso, que nos traz mudança de vida, que nos ensina a nascer de novo, que nos ensina a transformarmos a nossa vida, sabe? Ao invés de nós estarmos dando ouvidos a Jesus, a sua palavra, aquilo que ele diz aqui nos 4 evangelhos, aqui, irmãos, ao invés de nós estarmos dando ouvidos àquilo que o Senhor diz, o que nós fazemos? Vamos atrás de outros doutores, vamos atrás de outros mestres, e vamos aí, irmãos, fomos desesperados, vir até uma obsessão, sabe? Irmos atrás desses mestres, mas a maior mestre é aquele que está aqui na sua palavra, aquele quem falou, quem pregou, aquele que mudou a minha vida, a minha história, aquele que é o Filho de Deus vivo. Esse é o mestre, irmãos, que nós devemos ir atrás. Amém, meus irmãos? Esses rejeitam simples e pior, muitos deles ensinam o contrário do que Jesus diz. E aí fica bem mais difícil, irmão, a nossa vida. Eles estão atrapalhando você a servir a Cristo. Eles estão atrapalhando a sua caminhada rumo aos céus. Eles estão, irmãos, fazendo ao contrário. Então, queridos irmãos, prestamos bem atenção nos mestres a qual nós temos dado ouvidos por aí. Preste bem atenção. Olhe se isso tem sido coerente com aquilo que o mestre principal disse, o Rei dos Reis. Veja, olhe na palavra, olhe para ele, olhe o discurso que ele está falando. Opa, ele está falando algo que o Senhor Jesus não disse. Então rejeita, joga para fora, tira da sua vida. Dê mais atenção àquilo que o Senhor Jesus disse na sua palavra, meus irmãos. Oh, queridos irmãos, o Senhor Jesus é suficiente na nossa vida. Perceba que há uma contradição. Enquanto o Senhor Jesus ensina sobre o novo nascimento, eles estão dizendo para as pessoas viverem, claro, na carne. Se esbanjem na carne, vivam mesmo. Se esbanjem. Enquanto o Senhor Jesus está falando de uma nova transformação, de um novo nascimento, do nascer do Espírito, ele está dizendo ao contrário de Jesus. Estão dizendo, vivam mesmo. Vivam na carne, aproveitem ao máximo a carne. Então, meu, veja a incoerência que existe entre Jesus falar e esses mestres falar. Então, irmãos, tenhamos cuidado com isso. Isso está acontecendo, mas vamos continuar, porque o nosso compromisso é com quem? Com o Senhor Jesus, é com a sua palavra. Então, irmãos, seja seu compromisso também com a palavra. Amém? E é isso que nós precisamos, querido. Algo muito simples, a qual o próprio Senhor Jesus e a palavra nos ensina sobre o nascer de novo. E aí você pega a 2 Coríntios, por exemplo, o capítulo 5 e o versículo 17, que é exatamente isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. Mas é ali na carta que Paulo enfatiza ainda com mais clareza.
Jesus é claro, mas Paulo vai mais claro ainda. Ele fala de outras palavras, mas ele fala. 2 Coríntios 5,17, o que diz, irmãos? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E que mais, irmão? Você sabe de qual esse versículo, né? E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é isso senão uma nova vida, uma regenerar, um novo nascimento? Tudo se fez novo, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura, irmãos. Você não é mais o mesmo de antes. Hoje você é diferente, você tem a Cristo, você tem o Espírito Santo, porque quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a ser o dono da nossa vida e nós não vivemos mais pautado pela minha e pela tua decisão, mas é Ele em nós, irmãos, quem vai. Então quem vai nos dar a direção correta, as decisões que devemos tomar é o Espírito Santo de Deus. Então, que eles prestem atenção da nova criatura. As coisas que já foram, já passaram. Agora é tudo novo. Jesus, ele te deu uma nova vida, uma nova história. Isso, irmãos, é claro, você falou, foi lá atrás. Eu aceitei Jesus, isso aconteceu. Mas às vezes a gente esquece. A gente vive a nossa vida, esquece das coisas, vai esquecendo de quem devemos ser, vai esquecendo, e aí daqui a pouco o velho homem vem, e aí te aposta de você, e você continua fazendo as coisas que fazia lá atrás, fazia as mesmas coisas que você fazia antes no mundo. Não, irmãos, nós temos que sempre ser enraizados dentro do nosso coração, ou esse conceito, essa nova criatura, esse novo nascer, cada vez mais esteja mais enraizado no teu coração e na sua mente, para que jamais esqueçamos disso. Amém? Louvado seja Deus. Outra coisa que Nicodemos não entendia era sobre o nascer do Espírito. Por quê, irmãos? Há uma dificuldade para Nicodemos entender. O versículo 6, Nicodemos diz, olha, Jesus está dizendo para ele, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quem apenas só nasce da carne, irmãos, não há uma alteração. Não pode, então, evoluir. Então, quem só nasce da carne, a gente nasceu. Mas se a gente, irmãos, permanece só vivendo dessa carne, tendo suas próprias convicções, seus próprios ideais, o sujeito não tem uma mudança, ele se torna previsível, é a palavra. É uma previsibilidade, não há uma mudança, sabe? Se nós, irmãos, se nós não tivéssemos aceitado o Senhor Jesus e continuarmos vivendo na carne, né, nascendo dessa carne, só na carne, nós vamos então manter inalterado a nossa condição. Não haverá uma mudança, irmãos. Não haverá uma mudança. Quem pôde fazer essa mudança na nossa vida? Foi o Senhor Jesus, quando aceitamos. Mas se a gente não tivesse aceitado, nós estávamos continuando na nossa vida. Vivíamos como se ele não existisse, vivíamos as nossas próprias decisões, tomando decisões erradas no mundo, fazendo coisas erradas no mundo, irmãos. Uma pessoa se torna previsível que nasce da carne. Ela está condicionada apenas a nascer, a viver e a morrer. Esta é a condição, queridos. Há uma previsibilidade já, é previsível. A gente vive, vai vivendo. Daqui a pouco você sabe que vai morrer, mas você vai vivendo, de acordo com os seus próprios padrões, de acordo com aquilo que você acredita, irmãos. E aí, irmãos, você é limitado. Você continua a andar nos padrões do mundo, você vive essa vida, o curso desse mundo seguindo, aquilo que eles estão falando, você não há uma diferença dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, e o versículo 13, ele fala exatamente isso. O que está destinado àqueles que vivem da carne? O que está destinado àquelas pessoas que continuam ainda reticentes, continuam desobedecendo a palavra de Deus e não querem o Senhor Jesus? Olha o que acontece. Romanos 8 e 13, a parte A primeiro diz aqui, olha só. Porque se viverdes segundo a carne, o que acontece, irmãos? A vez de morrer. A vez de morrer, irmãos, se nós vivemos segundo a carne, se nós, irmãos, continuarmos vivendo nessa carne, só vivendo em condição dela, nossa condição é morrer. É o que eu estou falando. A nossa condição de previsibilidade é nascer, viver e morrer. Nós vamos perecer. Mas quem nasce do Espírito, e aí Jesus o que vai comparar ao vento, né? Jesus vai comparar ao vento, versículo 8, irmãos. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É imprevisível, irmão. É surpreendente. Porque algo sobrenatural está na vida dele, na vida dela.
Então, você já se torna imprevisível. Ao nascer do Espírito, você se torna alguém imprevisível, porque não é você. É algo sobrenatural que está em você. É quem? É o Espírito Santo do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, irmãos. Quem nasce do Espírito não está condicionado a nascer, viver e a morrer. Não, não, não. Quem é nascido do Espírito, ele nasce, né? Ele vai viver. Mas aí que está o ponto. Ele tem um encontro com quem? Com Cristo Jesus, que muda, que transforma, que dá uma nova vida, que dá ao sujeito condições de nascer de novo. E aí ele vive. Ele vai morrer sim, vai morrer. Mas a morte não terá poder sobre ele. Porque ao morrer ele vai estar, irmãos, herdando a glória, a salvação eterna. Louvado seja o Senhor, irmãos. Isso é tão precioso. E que você entenda de uma vez por todas a diferença de nascer do Espírito e da carne, irmãos. Olha só que diferença. O ponto principal é em que Jesus mudou a minha vida e nossa história, irmãos. Nós temos um encontro com o Senhor um dia. E esse dia jamais você esqueceu ou esqueceu desse dia. Não, né? Ninguém esquece desse dia a qual o Senhor transformou a sua vida, regenerou e te deu uma nova história, uma oportunidade de estar com Ele para sempre na glória. Amém, meus irmãos? Perceba, tenha sempre com isso essa diferença. Quem nasce do Espírito é totalmente diferente, irmão. Se torna algo dentro dele sobrenatural, o Espírito Santo que habita, e que esse Espírito Santo permaneça na sua vida até a volta do Senhor Jesus. Que não saia, não extingais o Espírito Santo, irmãos. Permaneça com Ele, busque, faça tudo o que tiver que fazer, meus irmãos. Ore, busque a palavra, ore, tenha comunhão, mas não permita que o Espírito Santo saia da sua vida. Não permita, não deixe, irmãos, porque Ele está ali. Mas se a gente, irmãos, permitir, se a gente deixar de fazer aquilo que é necessário para alimentar Ele, Ele sairá de nós. E aí, meus irmãos, seremos como a carne, se tornando mais uma vez previsíveis. Não vai haver alteração nenhuma. Mas eu creio que você e eu vamos permanecer com Ele em nós. E eu e você vamos lutar até o final para que Ele venha estar conosco sempre, conservando, sabe? Dentro de nós o Espírito Santo, e que arde o teu coração todas as vezes, irmãos, que você se propõe a fazer a vontade, ler a Bíblia, orar, não é? Jejuar, e é isso que importa. Amém, meus irmãos? Glória ao Todo-Poderoso. E aí acontece aquilo que está na parte B de Romanos. Você está Romanos aberto ainda? Sim. Romanos 13? A parte B, o que acontece no final do versículo? Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha só, vivereis. Teremos vida, irmãos. Vamos então mortificar as carnes. Vamos mortificar as obras do nosso corpo para que possamos viver, para que possamos então estar com Cristo na glória. Amém, irmãos? Amém? E precisa ser mestre para entender isso, meu irmão? Precisamos ser mestres? Não. Precisamos ser mestres para entender o que é um novo nascimento? Não, né, irmãos? Precisamos ser mestres para saber qual a diferença de nascer da carne e nascer do Espírito? Não, né, irmãos? Nós sabemos bem. Mas o confronto precisa acontecer hoje, na minha e na sua vida, antes da gente cear. Porque o Senhor Jesus é o que Ele quer saber de nós, irmãos, e o que Ele quis saber de mim esta semana é qual que é a diferença. Mas o que Jesus quer saber, irmãos, é quantos de nós temos buscado esse novo nascimento, buscado esse nascer do Espírito, sabe? Quantos de nós estamos interessados nisso? Essa é a pergunta do Senhor para nós. Quantos de nós estamos interessados em, de fato, nascer de novo? Quantos de nós estamos interessados no novo nascer do Espírito? Quantos de nós queremos viver no Espírito? Quantos de nós desejamos a carne? Queremos? Não, eu prefiro viver na carne do que viver no Espírito. Quantos de nós temos essa dentro de nós isso, irmãos? Quantos de nós soubemos responder ao Senhor nessa manhã? Irmãos, você sabe o que é melhor para você. Você sabe o que é melhor e o que o Senhor Jesus deseja para nós. Né? O melhor sempre. E Ele quer e deseja que todos os dias nós venhamos acordar e dizer: Senhor, eu nasci de novo. Senhor, eu quero nascer do Espírito de fato. Senhor Jesus, eu quero que a partir de hoje tenha uma nova vida contigo. Eu quero ser diferente. Eu não quero praticar as mesmas coisas que eu fazia. E que eu me lembro que eu fazia lá atrás.
lá no começo, quando eu aceitei você, o Senhor. Eu tenho feito coisas que tem te desagradado, Senhor. E aí, irmãos, é sinceridade direta com o Pai. Lembra? Ele é Pai. E aí nós precisamos ter essa sinceridade. E as perguntas é o confronto para nós, irmãos. O novo nascimento, de fato. Será que nós nascemos de novo? Será que esse nascer do Espírito, ele tá de fato em nós, enraizados? Será que é isso mesmo? Será que eu estou em condição hoje de sentir a presença do Espírito Santo? Ou será que eu perdi um pouco? Será que eu perdi um pouco essa chama? Será que eu perdi um pouco esse novo nascimento? Será que eu estou fazendo as coisas que eu fazia antes e que desagrada ao Senhor Jesus? Irmãos, essa é a pergunta do Senhor para nós. E eu quero com você hoje orar e fazer essa oração sincera com o Senhor. Amém, irmãos? Fique de pé comigo. Que todos os dias possamos encontrar evidências de um novo nascimento, de uma nova vida com Cristo. Às vezes nós nos apegamos, não, eu aceitei Jesus e isso aí já foi lá atrás. Não, irmãos. Às vezes nós tombamos, tropeçamos, sabe? E aí a gente precisa de novo falar com o Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu tenho sido negligente contigo, eu tenho feito coisas que eu fazia quando eu era do mundo. Mas hoje, Pai, eu quero fazer um compromisso com o Senhor, que a partir de hoje eu vou de fato ser uma nova pessoa, de fato ser alguém transformado. A partir de hoje, Senhor, eu vou de fato, Senhor, estar com esse nascer em mim, esse nascer do Espírito. Eu quero, Senhor, se o Senhor me permite, Ele vai permitir, porque a graça dele está sobre nós, está sobre todos nós, e a misericórdia dele está também. Amém, meus irmãos?